Olá, gente. Estamos em mais uma vez reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, de psicografia de Givaldo Friel, Alexandre de hoje. Hoje introduzindo o capítulo de número 3, denominado Domínios. Vamos dar início? Há muitos dominadores no mundo, senhores de tratos de terra que mudam de donos, proprietários de rebanhos que morrem, depositário de valores que desaparecem, argentários de moedas que se gastam. Então é interessante perceber como as coisas da matéria elas são mesmo perecíveis, né? Elas são modificáveis. Então alguém que hoje é possuidor de um rebanho, muito provavelmente daqui a um tempo, né, vai morrer também. Aqueles possuidores de muitas terras também hão de perecer, né? Argentários de moedas que se gastam, então mesmo um milionário, né, se não souber ter ali um trato cuidadoso com o dinheiro, também vai perecer. Depositários de valores que vão desaparecer, né? Então é interessante perceber como esses domínios, eles são mesmo passageiros, né? Frutos da matéria, de algo perecível, de algo mutável. Essas terras vão mudar de dono, a moeda também vai mudar de dono, né? Tudo a mostrar que as nossas experiências, elas são mesmo transitórias. Donos de consciência que se libertam, titulados por investiduras universitárias que descambam para o orgulho e a loucura. Então, eu acho que também mostra um pouco do. Nós somos, no fundo, usufrutuários, né? Ou seja, a gente tem usufruto, a gente não é dono real de nada dessas coisas, de nada dessas posses, né? Seja em forma de terras, de rebanho, de moeda, seja até mesmo de consciências, né? Muitas vezes a gente tem mesmo essa dominação sobre as consciências alheias, mas essas consciências também hão de se libertar um dia, titulados por investiduras universitárias que descampam para o orgulho e a loucura. Então, dentro de nós existem muitas possibilidades. Nós viemos, né, como usufrutuários ali dos dons que a vida, dos talentos, dos dons que a vida nos concedeu. E também é muito sobre o que a gente faz, né? Sobre aquilo que está de nossa posse. Então, muitas vezes a gente vem ali num viés mais científico, mais titulado, né? Com essa consciência um pouco mais lúcida no sentido do intelectualismo. E às vezes a gente descamba ali para o orgulho ou para a loucura, ou seja, era sim possuidor, é sim, né? Possuidor de um talento incrível, de uma capacidade de entendimento maior das coisas, mas muitas vezes descamba para essa loucura ou para esse orgulho. E ele continua: dominadores e dominados em toda parte. Isso também é interessante porque não há um dominador que não seja dominado em outra área da vida, né? Então a gente intercala também essas posições. Às vezes a gente vence mais uma postura de dominador, né? Mais chefe ali, mas como tudo na vida é transitório, como todos os papéis eles também se modificam, nós somos dominados e dominadores também, né? A gente intercala esses dois papéis. Chefes que são, por sua vez, subalternos a outros chefes. Então, muitas vezes você está ali numa chefia, numa posição de liderança, numa posição de um destaque um pouco maior, né? Ou seja, você de algum modo está ali como dominador, mas você também é dominado, ou seja, você responde a tantos outros chefes. Possuidores que são mordomos passageiros, né? Então, muitas vezes a gente tem sim um pouco mais abastado financeiramente, né? Muitas vezes em determinada encarnação, e ao invés de utilizar isso como um bem, acaba se transformando mesmo, ou seja, nós somos mordomos, né? O que a gente fala, a gente é usufrutuário de todos os dons, de todos os bens que a vida nos concede, né? E muitas vezes a gente se acredita dono.
mas a gente é mordomo, mordomo passageiro, que é o que ele fala ali também, né? E nisso de ser dominador e dominado, muitas vezes a gente tem um domínio maior sobre essas posses, né? É mais endinheirado ali, mas muitas vezes acaba sendo escravo desses próprios bens, né? Então vira também dominado por esses bens transitórios. Senhores que também são escravos das paixões. E é isso, né? Muitas vezes numa postura de maior mando, de direção, de comando, teoricamente aos olhos do mundo, ele é muito como senhor, né? Para ocupar uma posição de um destaque um pouco maior, mas também são escravos das paixões. Então, você vai ver que muitas vezes, mesmo nessa posição um pouco mais de dominador, né? É também dominado pelas paixões. Então, no final das contas, é escravo dessas paixões. Muitas vezes para o mundo parece ali alguém que realmente é senhor, né? Senhor da vida, senhor de várias posses, né? De comando de várias pessoas, mas no fundo escravo das próprias paixões. Legitimamente, existe só um dominador real, aquele que domina a si mesmo. E a verdade, né? É como se diz, nós não viemos fazer coisas, viemos também, mas principalmente viemos construir a nós mesmos, né? Então, qual o sentido real da gente estar aqui, né? E hoje, vindo para casa, eu pensava um pouco sobre isso, né? E como esse automatismo da vida e como o cotidiano muitas vezes vai nos consumindo, os nossos compromissos, né? Pessoais, profissionais, e de repente a gente vai levando a vida muito no automático, né? Quando, na verdade, o sentido real de estarmos aqui é construirmos a nós mesmos e a nos transformar. Ou seja, muito mais do que querer dominar, seja pessoa, seja uma área do conhecimento, seja coisa, seja de estar numa posição de maior destaque e liderança. A nossa intenção real, porque todas essas outras coisas são passageiras, deveria ser o domínio de nós mesmos. E isso é o mais difícil de todos. Muitas vezes ele, aquelas pessoas que inclusive estão sob os nossos olhos materiais, humanos, em posições de grande destaque, né, estão profundamente estagnadas sob o ponto de vista espiritual. Não é que uma coisa leve a outra, né, mas muitas vezes essas posições de destaque tão concorridas no mundo, tão desejadas, no final das contas, muitas vezes é uma paralisia espiritual. Né? Emmanuel fala isso em um dos livros dele, que é o Pão Nosso, numa mensagem que chama A Marcha. E ele fala muito sobre isso, né? A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha instada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas interiores. Então, bonito ver, né, como os conceitos se casam, de Joana de Ângeles, de Emmanuel, trazendo verdades mesmo sobre vários prismas, mas falando uma mesma coisa, né? É isso, às vezes, essa personalidade dominante que está em destaque ali, uma situação efêmera que vai passar também, como a gente falou, da transitoriedade dessas posições, desses papéis, desses domínios, né? E muitas vezes essas posições que são tão concorridas para nós estão cheias de perigos, né? De responsabilidades complexas, você vai vendo mesmo. Quanto maior a posição, né? Maior a carga de responsabilidade, né? A carga ali de energia sobre aquela pessoa, as ameaças também, né? Sejam do próprio mundo mesmo, mas também espiritualmente, né? Energeticamente. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. E ele continua, né? Muitas vezes certas criaturas que se presumem nos pontos mais altos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de povos fatos, né? Na contemplação ali de luzes que parecem reais, mas são ilusórias, são passageiras, né? Então, aos olhos do mundo, muitas vezes ocupando as, os pontos mais altos da viagem, né? Às vezes, quando você imagina, inclusive, que você está no ápice da sua vida, ali, fazendo conquistas materiais significativas, né? Conquistas pessoais,
Muitas vezes você não está, se não, paralisado espiritualmente, né? Então, voltando a Joana de Ângeles, legitimamente só existe um dominador real, aquele que domina a si mesmo. E o quão desafiador é dominar a si mesmo, né? O quanto realmente exige de nós ali uma disciplina, uma constância, uma fortaleza interior para saber superar essas vicissitudes, né, essas circunstâncias da vida. Renovado pela claridade do Evangelho, examina até onde vão as fronteiras dos teus domínios e experimenta a força que vem do céu. Então, ao invés de ficar fixado muito nesses domínios materiais que a nossa alma já galgou, já conquistou, que a gente possa experimentar essa força que vem do céu. Se poderás reprimir a cólera advinda da incompreensão de quem a julgas, olha só, né? Então, qual seria essa nossa medida desse nosso autodomínio, desse nosso domínio interior, né? Será que a gente já consegue reprimir a cólera advinda da incompreensão de quem a gente ajuda? Então, muitas vezes a gente está ali, né, ajudando, mas é completamente incompreendido, né? Ou muitas vezes as pessoas são extremamente ingratas conosco, com nossos gestos, às vezes nos interpretam inclusive mal, né? Continuando a ajudar. Olha só, né? Então, qual seria essa postura de alguém que tem esse domínio interior? Não só não se fixar nessa ingratidão, nessa incompreensão de quem a gente ajudou, é, ou não correspondeu, ou não reconheceu, mas ainda seria a nossa postura continuar a ajudar, né? Porque muitas vezes a gente não fala, né, dessa ingratidão, dessa incompreensão do outro, mas fala também, ó, agora parei, não vou mais ajudar. Quando, na verdade, alçados a um patamar um pouquinho maior, a gente perceberia, não preciso, não necessito do reconhecimento alheio. Faço o que faço, porque isso é, né, próprio da minha natureza humana, daquilo que eu quero ser, daquilo que eu quero conquistar como ser humano. Então, não bastaria só não exigir esse reconhecimento muitas vezes, mas continuar a ajudar. E olha quão desafiador é, né? Se guardará submissão pura e simples ante os impositivos injustos que te sejam exigidos pela causa cristã, que expões e defendes. Se guardará submissão, né? Então, muitas vezes, ao seguir essa jornada de maior redenção interior, né, a gente, desses valores realmente imortais da alma, ao viver nesse mundo material, a gente vai ter mesmo que muitas vezes obedecer, né? E como é que será que é essa obediência a esses valores mais universais, a esse caminho que muitas vezes a gente decidiu trilhar, mas se mostra um pouco mais pedregoso, né, ali em determinada parte da cena? Será que a gente realmente obedece, se submete aos desígnios do alto, né? Ali com boa vontade, ou meio revoltado, meio desgostoso? Se manterás perseverança continuada entre os desertores do ideal grandioso em serviço efetivo, né? Será que a gente já se mantém perseverante quando outros já desistiram, né? Então, muitas vezes é isso também, né? A gente já está ali na estrada, caminhando, tem ali uma série de companheiros que estão conosco na jornada, mas que muitas vezes, por não ser o momento, né, acaba ficando dianteira, ou seja, se paralisa ali na estrada. Será que a gente tem essa perseverança para continuar, né? Mesmo percebendo tantos outros que ficaram pelo caminho, que desertaram, né? Então que a gente saiba prosseguir, né? E isso é essa fortaleza interior, né? E me lembrei agora de uma outra mensagem do Emmanuel que fala muito sobre isso, né? Eu imagino que seja além dos outros, acho que é algo assim. Que ele comenta, né? Assim, muitas vezes a gente não faz o mínimo, muitas vezes já conhecedores dos valores do Evangelho, de uma vida ali um pouco mais dedicada à nossa alma, essa nossa essência, às vezes a gente já conhece, já tem um discernimento maior, mas não é capaz de fazer um pouquinho mais do que os outros, né? Que muitas vezes não conhecem, que ignoram essa estrada. A gente, né, que já é um pouco mais conhecedor, teria que ter esse discernimento e essa boa vontade de fazer um pouco mais, né? E esse um pouquinho mais, muitas vezes, para nós é tão dificultoso, né?
Se conservarás conduta reta entre as tentações soezes, nascidas na invigilância de muitos. Então, esse autodomínio seria isso, né? Em vindo as tentações, porque virão, em vindo esses embates, né? Porque carregamos todos nós alguns vícios ou alguns pontos frágeis, alguns pontos mortos, como diria Emmanuel também, dentro da nossa alma, que são aqueles pontos em que, de forma reincidente, a gente vem caindo ao longo das nossas encarnações, né? E ao termos um autoconhecimento um pouquinho maior, a gente vai, né, sendo capaz de perceber um pouquinho desses nossos pontos mortos, pontos frágeis. Então, essa pessoa de autodomínio, né? Ou seja, nós que desejamos esse autodomínio, seríamos esses que veríamos a tentação e que passaríamos por ele. Se exercerá essa renúncia constante como clima para a própria ascensão. E é outra coisa também, né? Essa renúncia constante a um ponto de vista, a uma opinião, né? A um modo de fazer as coisas, né? Se perceber que muitas vezes o outro faz ainda melhor, mas estão arraigados ali ao nosso ponto de vista, às nossas opiniões, a gente não renuncia, né? Se, ofere se oferecerás perdão sistemático a despeito de tudo e continuarás na sementeira intensiva, apesar das dificuldades renovadas. E essa parte me chamou tanta atenção porque não é só oferecer perdão, ou seja, constantemente, principalmente aqueles que têm um trato ainda mais constante, cotidiano conosco, são as pessoas que eventualmente mais nos machucarão e das quais a gente mais precisará dar e receber perdão, né? Mas é o que ele falou, essa pessoa ela que tem autodomínio, ela não só promove esse perdão, ela não só dá esse perdão, mas ela continua fazendo, né? Porque é o que a gente comentou ali atrás. Muitas vezes a gente fala, ah, tá, eu perdoo, tá tudo certo, eu perdoo, mas fica aquele ressentimento, né? Fica aquela mágoa. Muitas vezes a pessoa paralisa estradas, paralisa trabalhos, né? Que iniciou por conta dessas pequenas desavenças que supostamente foram perdoadas, mas que dentro da nossa alma gera um desânimo muito grande, né? Ah, então eu não vou continuar. Ou se continua, continua um pouco de má vontade, né? Quando na verdade seria perdoo e continuo caminhando, continuo na minha estrada, a despeito de tudo, apesar de tudo. Se podes insistir quando os outros fogem, demorando-se na fraternidade em prol do júbilo de todos, dominando a ira e a preguiça, o medo e o orgulho ferido, a cobiça e o amor próprio desdenhado, e porfias com definida e clara fé. Olha só, será que a gente consegue insistir onde outros tantos, né, fugiram? Será que quando as lutas, né, o cotidiano vai ficando um pouco ali mais desafiador, será que a gente sabe se manter firme, constante na jornada, mesmo quando outros que ladearam lado a lado conosco, né, que estiveram lado a lado conosco, momentaneamente saíram do caminho? Será que a gente já é capaz, como ele diz ali, né, de dominar a ira e a preguiça, o medo e o orgulho ferido? E é muito bonito, né? Porque entrando em contato, assim, num voluntariado mais constante, num trabalho ali, né, voluntário na casa espírita, mesmo no nosso trabalho, às vezes a gente também é intencionado, tem boas intenções, mas ali no trato com o outro, naquelas relações ali mais cotidianas, né, a gente tem que passar muito por cima dessa nossa ira, desse nosso orgulho ferido, desse nosso amor próprio, né? Muitas vezes para a gente ainda é tão difícil, tão desafiador, né? Mas é isso, deveríamos, como ele disse, porfiar com definida e clara fé, porque então adquiristes aquela autoridade que vem do céu e que não pode ser retirada, e que por fim fará de ti um legítimo servo do Cristo a caminho da redenção. E pode parecer às vezes besteira, né, decidir empreender um caminho desse tipo, né, muito desafiador, de muita renúncia, de muita obediência, né, de muitas vezes fazer aquilo que
os nossos desejos não gostariam de fazer, né? Mas é isso, no final das contas a gente vai percebendo que a gente vai ganhando mesmo essa liberdade, né? E essa, como ele diz ali, essa autoridade que vem do céu. Eu faço aquilo que eu devo fazer, aquilo que, entre tantos caminhos que o mundo me apresenta, eu escolho com essa clareza, com esse discernimento e decido permanecer firme e constante, apesar dos desafios que muitas vezes se avolumam, né? Ou sejam, crescem, né? Seja em quantidade mesmo, seja se tornam muitas vezes mais complexos, às vezes é o mesmo problema, mas de uma complexidade cada vez maior. E a gente decide ali porfiar, manter a fé, manter a nossa constância. Isso, na verdade, é que demonstra que a gente está caminhando para ter esse autodomínio, que é tão bonito que no final das contas é o que a gente realmente veio fazer, né? Entre tantos papéis que a gente ocupa no mundo, entre tantas posições transitórias porque vão passar, né? Aquilo que a gente mais deveria gastar energia, atenção e tempo seria nessa construção desse ser humano que a gente deseja ser, né? Legitimamente só existe um dominador real, né? Então, como diz ali o título, domínios, tantos domínios que muitas vezes, inclusive, a gente deseja tanto galgar, conquistar. O domínio, o dominador real mesmo seria a gente dominar nós mesmos, essa nossa parte ainda um pouco mais animalizada, né? Um pouco mais ali instintiva, que mais que gostaria mesmo de que seus desejos imediatistas fossem ali satisfeitos, né? Dominador real é quando a gente domina nós mesmos, essa nossa personalidade, né? E a pensar há tantas e tantas eras e vidas, muitas vezes a gente vem com os mesmos pontos frágeis, com os mesmos pontos sensíveis, né? E que a gente vem justamente para nos fortalecer e para ir curando, né, ao longo do tempo, para ir se superando, fazer essa autossuperação dos nossos defeitos e na verdade, o nosso desejo real do coração deveria ser, de algum modo, matar essas nossas imperfeições que ainda residem dentro de nós, sabe? Todos os dias lutar para que os nossos defeitos fossem aos pouquinhos sendo harmonizados, né? Para que a gente chegasse no final dessa vida sabendo que lutou um bom combate. Qual foi esse bom combate? Das nossas imperfeições, dos nossos pontos frágeis, né? Ali dos nossos defeitos, que são momentâneos, mas que muitas vezes a gente vem carregando de tanto em tanto tempo, né? Então, que esse seja o desejo do nosso coração, esse autodomínio, que é realmente muito desafiador, mas quando a gente vai adentrando um pouquinho e conquistando um pouquinho que seja, né, driblando um pouquinho que seja algum defeito, algum vício de pequena monta que a gente tem, a gente vai tendo tanta vontade, né, tanta energia para conquistar ainda mais, para saber que pode ainda mais, que é capaz, né, ainda mais de tantas outras coisas. Então, esse é o desejo profundo do meu coração, que nessa semana a gente possa tentar matar um pouquinho que seja das nossas imperfeições, dessa nossa parte interior que reside dentro de cada um de nós e, sobretudo, alimentando essa boa parte, né? Essa boa parte que já reside dentro de nós e que a gente deveria estar sempre estimulando, sempre fazendo crescer esse melhor lado, essa melhor parte, tá bem? Então, um beijinho no coração de cada um de vocês. Muito obrigada pela escuta, pela atenção. Muito obrigada.